bem, para a palestra da noite teremos como reflexão o tema possessão, importantíssimo para a nossa compreensão à luz da doutrina espírita. E quem irá contribuir com o estudo desta noite será o amigo expositor Paulo Neto, escritor e expositor espírita. Portanto, Paulo, bem-vindo e um ótimo trabalho. Muito obrigado. Primeiramente, vamos levar nosso pensamento alto, rogando a Jesus, nosso Mestre amado, que possa nos amparar, através dos Espíritos amigos que conduzem o destino dessa casa e deste trabalho, nos auxiliando para que a gente possa fazer uma boa exposição a nível de compreensão e de aproveitamento de todos nós aqui presentes. Então, nosso tema é possessão. Bem no sentido literal, ou seja, a posse física do encarnado, ou seja, um desencarnado possuindo ou entrando, para ser bem redundante, no corpo de um encarnado. Nós trazemos como frase inicial uma fala de Jesus no Evangelho de Marcos, onde Jesus disse: espírito desse tipo só pode ser expulso pela oração. Nós vamos desenvolver alguns pontos, e esses pontos têm como objetivo o responder essas seguintes questões. Existe a possibilidade de um espírito se apoderar do corpo de uma pessoa? Seria o que se chama de possessão? Pode-se encontrar alguma coisa sobre isso nas obras da codificação? Nós buscamos esse trecho, ou essa fala, no site Portal do Espírito. Então lá se faz uma pergunta e logo após vem a resposta. A pergunta é: existe a incorporação de espíritos? Vamos esclarecer que quando a gente fala de incorporação, nós vamos dar o mesmo significado de possessão. A incorporação é um espírito entrar no corpo de um médium ou de uma pessoa. Ficou claro? Só para a gente situar. Então a resposta é: no sentido semântico do termo, não existe incorporação. Pois nenhum espírito conseguiria tomar o corpo de outra pessoa, assumindo o lugar da sua alma. O que ocorre é que o médium e o espírito se comunicam de perispírito a perispírito, ou seja, mente a mente, dando a impressão de que o médium está incorporado. Na mediunidade equilibrada, o fenômeno mediúnico acontece a nível mental. Nos processos obsessivos graves, onde a mediunidade está perturbada, podem ocorrer crises nervosas. Observadores de pouco conhecimento podem achar que um espírito mau apoderou-se do corpo do enfermo. Foi este fenômeno que deu origem às práticas de exorcismo. Então, eu já estou considerando aqui um observador de pouco conhecimento, né? Vamos lá. Vocês assistiram o filme Ghost, não é? Então, o filme Ghost tem um momento hilárico, inclusive, né, de uma incorporação, que, segundo o dicionário Aurélio, seria a tomada do corpo do médium por um guia ou espírito. Descida, um transe mediúnico. Então, aqui nós vamos ter sequência de imagens que vai dar aquela ideia do espírito entrando no corpo da médium, ok? Aqui ela já, como diz o outro, está toda incorporada. Ok? Bom, no programa Transição de outubro de 2008, pela Rede TV, o Divaldo Franco, falando do tema mediunidade, ele faz uma referência a este momento deste filme, Ghost. Então o Divaldo diz o seguinte: gostaria de fazer um pequeno adendo. É que posteriormente nas comunicações tem a impressão de que o desencarnado entrava no corpo da médium para poder comunicar-se. Essa informação não é verdadeira. Embora o filme seja muito bem elaborado,
ele foge um pouco à técnica do fenômeno da mediunidade. Os fenômenos mediúnicos ocorrem através do perispírito do médium. O perispírito do desencarnado, o corpo astral, como normalmente é denominado, ao acoplar-se ao corpo astral do médium, ou perispírito, palavra cunhada por Allan Kardec, transmite as suas emoções, as suas sensações. Eu vou só reler de novo, porque com várias explicações que ele deu nesse pedaço aí, fica um pouco confuso. Então diz assim, resumindo. O perispírito do desencarnado, ao acoplar-se ao corpo astral do médium, transmite as suas emoções, as suas sensações, e através do direcionamento psíquico, comandando o chakra coronário e o chakra cerebral, a sede da consciência e a sede da superconsciência, transmite com naturalidade as informações. Foi um desses detalhes que no filme me chamou a atenção, dando a impressão que o espírito entra no médium conforme o líquido num vasilhame. Não é exatamente assim. No livro Desafios da Mediunidade, psicografia de Raul Teixeira, ditado pelo espírito Camilo, faça essa pergunta ao espírito Camilo. É correto falar-se em incorporação? A resposta, não se trata bem da questão de certo ou errado. Trata-se de uma utilização tradicional, uma vez que nenhum estudioso do espiritismo hoje em dia irá supor que um desencarnado possa penetrar o corpo de um médium, como se poderia admitir num passado não muito distante. Na Bíblia, nós encontramos várias passagens com o fenômeno de possessão. Nós vamos trazer um exemplo só. Então Jesus, com os discípulos, desembarcam na região dos Gerasenos, estado do Mar da Galileia, e ao descer, aproxima dele um homem que era possuído por demônios. Ele não se vestia e morava nos túmulos, ou seja, morava no cemitério. Às vezes os parentes, para protegê-lo, prendiam com a corrente, e ele, porém, arrebentava as correntes. Tudo bem, nós estamos falando de espíritos, aí vem o Paulo falar de demônio. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não é isso? Então vamos voltar ao texto com os destaques que nós fizemos. Vocês observam que no mesmo texto, se falando do mesmo personagem, uma hora fala demônio, outra hora fala espírito mau, e outra hora volta a usar o termo demônio. O que isso significa? Senão que os termos espírito mau e demônio são sinônimos. Então significa que toda vez que a gente vê na Bíblia a palavra demônio, nós vamos entender como espírito mau. Ficou claro? Bom, o homem começou a gritar, entenda-se, o espírito agindo sobre o corpo do médium fez ele gritar. Que aí seria a possessão. O pessoal, os parentes prendiam o concorrente e assaltavam. Então aí a gente observa uma força descomunal que esse homem adquiria a ponto de arrebentar correntes. E foi aí que começou o meu questionamento. Será que uma coisa mental vai produzir uma força descomunal dessa para arrebentar correntes? Bom, vamos inicialmente ver em duas obras da codificação como é tratado. Primeiro nós vamos ver no Livro dos Espíritos, depois, posteriormente, no Livro dos Médiuns. Livro dos Espíritos, na questão 473. Kardec pergunta aos Espíritos, pode um Espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? A resposta dos Espíritos. O Espírito não entra em um corpo como entra numa casa. Identifica-se com um Espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele.
Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido, ou seja, sobre o seu corpo. O espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 241. Dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido pelos espíritos maus, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós sinônimo de subjugação. Deixamos de adotar este termo, ou seja, o termo possessão, porque implica igualmente a ideia de apoderamento de um corpo, de um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, quando na verdade só existe constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, ou seja, para Kardec, não há possessos no sentido vulgar do termo. Há somente obsediados, subjugados e fascinados. Já vi que o Roberto, você não está entendendo nada. Esse cara vai falar de possessão e só falou quanto até agora, meu. Não é isso? Eu vi na sua cara que é isso. Veja bem, nós vamos fazer um questionamento. Será que essa posição que nós lemos, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, foi mantida até o final da codificação espírita? É o que nós vamos ver. Vamos lá. Mas antes de a gente avançar um pouquinho, nós temos que deixar bem claro uma coisa que Kardec falou, que a maioria de nós não tem notícia. Nós tratamos as obras espíritas como se tivessem ponto final. Então vamos ver em relação ao que Kardec disse de O Livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte: o Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Não faz senão colocar-lhe as bases e os pontos fundamentais, que devem se desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. E nós estamos colocando ponto final. Tá? Os pontos fundamentais. O que seriam os pontos fundamentais? Por exemplo, mediunidade, influência dos espíritos na nossa vida, pluralidade dos mundos habitados. Ok? Isso seria mais ou menos esses 15 princípios. Isso não muda, não tem como mudar. Mas os detalhes disso mudam. Com o tempo, com a experiência e com o estudo. Foi o que ele falou. E agora uma coisa interessante. Não sei se vocês perceberam isso também, depois de muito tempo que eu consegui perceber isso. A segunda edição do Livro dos Espíritos foi publicada em 18 de março de 1860, que é a tradução que a gente tem hoje das 1019 perguntas, quando na verdade é 1018, porque pulou um. Né? Então a estrutura do Livro dos Espíritos é feita em partes, ou algumas traduções põem capítulos, livros, melhor dizendo, livros. Então a primeira parte do Livro dos Espíritos trata das causas primeiras. A segunda parte trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. A terceira parte vai falar das leis morais. A quarta e última parte vai falar das esperanças e das consolações. E a coisa mais fantástica que eu descobri com o tempo foi isso aqui. Cada parte virou um livro. Cada parte foi detalhada em um livro. Então, quando eu falo em Livro dos Espíritos, eu estou falando, na verdade, de um conjunto de livros. São 5 livros, que não podem ser lidos isoladamente, tem que ler em conjunto. Para você entender o Livro dos Espíritos, tem que ler todos. Deu para entender? Então, se você está falando que o Livro dos Espíritos não põe o ponto final, então os outros também não têm ponto final. Ok? Bom, Livro dos Médiuns, que foi publicado em janeiro do ano de 1861. Então, Kardec, neste livro, sugere uma ordem dos livros que nós devemos ler, ou as pessoas que se interessam em conhecer a doutrina espírita. Então, ele diz que o primeiro livro a ser lido é o que é o Espiritismo, que é uma surpresa para a maioria de nós. Eu mesmo recomendava ler o Livro dos Espíritos. Então, e as pessoas me davam retorno: ô livrinho chato, aquele negócio de pergunta e resposta, não tem muita paciência.
Aí é que eu comecei a perceber que talvez sugerindo o que o Espiritismo estava dando resultado. Aí eu falei assim, puxa, achei uma ideia genial. Até que eu topo com essa informação. Aí eu fiquei com a cara no chão, né? Quer dizer, Kardec está falando, sou eu, né? O segundo, o livro dos médios, dos Espíritos, o terceiro livro dos médios, e aí está a grande novidade para a grande parte de nós. Ele cita a Revista Espírita como um livro a ser lido. E diz lá que é uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de textos isolados que completam as que se encontram nas duas obras precedentes. Que duas obras precedentes que ele completa? Livro dos Espíritos e Livro dos Médios. Tem muita coisa que está lá na Revista Espírita que foi parar em uma dessas duas obras. E tem coisa que está lá que não foi parar em obra nenhuma. Então, para você entender o conjunto, você tem que ler Livro dos Espíritos, Livro dos Médios e a Revista Espírita. Tá? E que representa, de certo modo, a sua aplicação. Sua leitura, ou seja, da Revista Espírita, será mais proveitosa e, sobretudo, mais inteligível, ou seja, mais compreensível, se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Não é? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu vou citar a Revista Espírita. Não é? Nós vamos citar alguma coisa da Revista Espírita. Então, na Revista Espírita do ano de 1863, no mês de dezembro, Kardec tem um artigo que chama Um Caso de Possessão. Senhorita Julie. Diz lá. Palavras de Kardec. Dissemos que não haviam possessos no sentido vulgar da palavra, mas subjugados. Retornamos sobre essa afirmação muito absoluta, porque nos está demonstrado agora que pode ali haver possessão verdadeira. Nos está demonstrado agora que pode haver possessão verdadeira. Mudou de ideia. E a maioria de nós não sabe, porque nós não lemos a Revista Espírita. Não é? Quer dizer, substituição parcial, no entanto, de um espírito errante ao espírito encarnado. Eis o primeiro fato que é a prova disso e que apresenta o fenômeno em toda a sua simplicidade. Então, eu vou narrar o fato. Várias pessoas achavam-se um dia na casa de uma senhora médio sonâmbula. De repente, a médium, né, tomou ares todos masculinos. Sua voz mudou e, dirigindo-se a um dos assistentes, exclamou: ah, meu caro amigo, quanto estou contente de te ver. Surpreso, perguntou-se-lhe o que isso significava. A senhora retomou: como, meu caro, tu não me reconheces? Ah, é verdade. Estou todo coberto de lama. Sou Charles Z, é inicial, sobrenome dele. A este nome, os assistentes se lembraram de um senhor morto, alguns meses antes, atingido de um ataque de apoplexia, na beira de um caminho. Tinha caído num fosso, de onde se tinha retirado o seu corpo coberto de lama. Ele declara que, olha aí o Espírito falando, tá? Explicando o que aconteceu, ok? Então esse Espírito declara que, querendo conversar que sou antigo amigo, aproveitou de um momento em que o espírito da senhora A, ou seja, o espírito do médium, a sonâmbula, estava afastado do seu corpo para se colocar em seu lugar. Deu para entender? Então o espírito da médium se afastou do corpo no estado de emancipação da alma, ou desdobramento, igual o Jomar falou. Então, como não tinha espírito nenhum naquele corpo, ele aproveitou e estou nele. E entrou naquele corpo. Com efeito, tendo se renovado essa cena vários dias seguidos, então em vários momentos, vários dias seguidos, aquele espírito se manifestou através daquela médium. A senhora A, que era sonâmbula, tomava cada vez as poses e as maneiras habituais do senhor Charles. Virando sobre a costa da poltrona, cruzando as pernas, roçando o bigode, passando os dedos sobre os seus cabelos, de tal sorte que, salvo o vestuário, poderia crer ter o senhor Charles diante de si. No entanto, não havia transfiguração, como vimos em outras circunstâncias.
Eis algumas de suas respostas. Então, estabeleceram um diálogo com Charles, com o espírito Charles, ok? Vamos lá. Uma vez que tomaste posse do corpo da senhora A, poderias ali ficar? Não, mas isso não é a boa vontade que me falta. Quer dizer, queria, mas não podia, né? Por que não podeis? Porque seu espírito está sempre preso a seu corpo. Ah, se eu pudesse romper este laço, pegar-lhe-ia uma peça. Que fez durante esse tempo o espírito da senhora A? Ou seja, nesse tempo, o que o espírito do médium fez? Estava lá, ao lado, me olhando e ria de ver-me neste vestuário. Quer dizer, um homem no corpo de mulher, ele ficava rindo. Espírito da médium. Aí Kardec comenta. A possessão é aqui evidente e resulta melhor dos detalhes, que seriam muito longos reportar. Então, estão muitos detalhes que fez Kardec chegar a essa conclusão de que é a possessão. Ele falou assim, é muita coisa para colocar aqui, então não interessa, vamos resumir. Mas é uma possessão inocente e sem inconveniente. Não ocorre o mesmo quando ela é o fato de um espírito mau e mal intencionado. Pode então ter consequências tanto mais graves quando esses espíritos sejam tenazes. Lembra do processo lá no cemitério? Frequentemente, muito difícil livrar deles o paciente de qual fazem sua vítima. Então, afastar aquele espírito não é fácil. Geralmente movidos por vingança. Então, aí que a coisa complica mais ainda. Bom, Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em abril de 1864. Então, tem uma passagem que Kardec vai comentar, a reconciliação com os adversários, e lá nós vamos ler o que fala. Neste fato, reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais o da subjugação e possessão. Então, observem que a partir de 64, ele já estava usando o termo possessão, que ele falou que não existia. Então, prova que ele mudou de ideia e passou a usar o termo. Ficou claro? O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Gênesis é outra obra que a grande parte de nós não lê. Então, nosso grande problema resume o seguinte: por que muitos de nós ainda defendem que não há possessão? Porque nós só lemos o livro dos Espíritos e o livro dos Médios. Nós não lemos a Revista Espírita, nós não lemos a Gênesis, não sabemos que Kardec mudou de ideia e pôs essa nova ideia no livro A Gênese. Ok? Então nós vamos ver perfeitamente, claramente, que Kardec coloca isso agora, no livro A Gênese, que foi publicado em janeiro de 68. Então nós vamos encontrar isso no capítulo 14, quando ele trata dos fluidos. Então tem um tópico dos fluidos que chama obsessões e possessões. Diz Kardec, então, na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que se identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma como que teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Na possessão, então ele está afirmando que tem possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois isso só se pode dar com a morte. Então, o espírito do médium não abandona o corpo. Se abandonar, morreu. Ele fica ligado pelo cordão fluídico. Ele não está no corpo, porque o corpo está sendo usado pelo espírito desencarnado. Ok? Então, não tem dois espíritos num corpo. Um tem que afastar. Ficou claro? Aí continua Kardec. A possessão é sempre temporária, intermitente,
Porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar e a condição do encarnado. Tipo assim, entra no corpo do médico, esse corpo é meu, daqui eu não saio. Pronto. E ninguém me tira, como diz, né? Mas isso não pode, não tem como, né? Por quê? Porque o fato de a união molecular do perispírito e do corpo só ocorrer unicamente no momento da concepção lá atrás. Né? Então, momentaneamente apossado do corpo do encarnado, o espírito serve-se dele como se fosse o seu. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, age com os seus braços, como faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, ele está se referindo à psicofonia, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento do desencarnado. Embora na psicofonia pode também ocorrer, em alguns casos, dependendo do médium, a também incorporação. Tá? Um pouquinho lá na frente nós vamos ver isso aí. Então, no caso da possessão, é o obsessor mesmo que fala e atua. Quem o tenha conhecido em vida, reconhece o seu jeito de falar, a sua voz, os seus gestos e até a expressão de sua fisionomia. Fica claro? Resumindo. Livro, quando a primeira ideia de Kardec, ele tinha obsessão, subjugação e fascinação. Ele tem isso no Livro dos Espíritos, na primeira edição, ele tem isso no Livro dos Espíritos, na segunda edição, e ele mantém isso no Livro dos Médiuns, que é janeiro de 61. Em 1863, ele já vem com a ideia da possessão, que ele tinha negado nas duas obras anteriores. Tá? E em 64 ele registra o termo possessão junto com subjugação em O Evangelho segundo o Espiritismo em dois locais, no capítulo 10 e no capítulo 28. E somente em A Gênese é que vem abraçar todas as ideias em conjunto. Então, a partir de janeiro de 68, já tem a obra A Gênese registrada todo esse processo de evolução de Kardec dentro do conceito de possessão. Então, nós vamos encontrar no capítulo 14, dos itens 47 a 49, para quem quiser conferir. Ok? Bom, levando-se em conta que este tema, possessão, é sempre tratado, quando se fala de obsessão, né, a pergunta seria interessante. A possessão é sempre uma obsessão? Até rimar, rima, né? Rimar, rima. E leva muita gente a pensar que sim. Não necessariamente. Vamos ver. Na obsessão, na obsessão sempre existe a ação de um espírito malfeitor. A possessão pode ser a ação de um espírito bom, quem queira falar. Então, pode existir a possessão de um espírito bom. Né? E para causar maior impressão aos ouvintes, toma o corpo de um encarnado que o empresta voluntariamente, como emprestaria uma roupa a um encarnado. Isso acontece sem qualquer perturbação ou incômodo. E durante esse tempo, o espírito encarnado se acha em liberdade, como nesse estado de emancipação. E na maior parte das vezes, ele se conserva ao lado do seu substituto para ouvi-lo. O espírito do encarnado fica de lado e está ouvindo o desencarnado usando o corpo dele, e ouve tudo e sabe tudo o que está acontecendo. Bom, e aí continua. Quando o espírito possessor é mau, então aí é uma obsessão, as coisas acontecem de maneira diferente. Ele não toma emprestado o corpo, apodera-se dele. E se o encarnado não possui força moral para lhe resistir, faz isso por maldade para com o encarnado. E a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar eliminá-lo,
seja por estrangulação, seja atirando ao fogo ou em outros lugares perigosos. Então, no caso de uma possessão, pode se tornar grave. O espírito pode querer tirar a vida do possuído. E se ele não tem força moral, né? Gustave Gelei, ele fundou o Instituto Metapsíquico Internacional de Paris. Tem uma obra dele chamada Resumo da Doutrina Espírita. Vamos ver o que nós encontramos nessa obra. A incorporação é um fenômeno segundo o qual o espírito toma posse do corpo do médium, e não apenas de um membro ou de um órgão. Nesses casos, não é só a palavra e a voz que faz lembrar as do morto. Reconhecem-se também os gestos característicos que acompanham o discurso, as atitudes e a expressão geral da fisionomia. Em seu grau superior, o fenômeno é também acompanhado pela transfiguração. A transfiguração, ele vai explicar, o corpo e o rosto do médium sofrem modificações momentâneas, reais e não ilusórias, que os fazem parecer muitíssimo aos do defunto incorporado naquele momento. Entenderam? Então, no momento da incorporação, quando há transfiguração, o médium toma a aparência do espírito desencarnado. Este fenômeno, que ele fala da transfiguração, embora pouco frequente, parece ser um dos mais impressionantes. E realmente deve ser, né? Né? Com certeza. Então, vocês observam o seguinte, eu falei das obras da codificação, eu estou entrando em obras doutrinárias fora da codificação para sustentar essa ideia. Vocês perceberam isso? Que essa que é a intenção, mostrar que está fora da codificação, nós podemos encontrar estudiosos, principalmente do início lá da codificação, que aceitaram essa ideia de uma forma tranquila, sem problema nenhum. O outro que nós vamos citar é Leon Denis. O Leon Denis tem no livro No Invisível, então nós vamos ver alguma coisa. O estado de transe é esse grau de sono magnético que permite ao espírito, ao corpo fluídico, exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal. Então, quando a pessoa entra no sono magnético, ou em transe, que seria o sonambulismo, o perispírito sai do corpo físico, é isso que ele está falando, né? E a alma volta a viver, então nessa situação, a alma volta a viver por um instante sua vida livre e independente. A separação, todavia, nunca é completa. A separação absoluta seria a morte. No transe, o médium fala, move-se, escreve automaticamente. Desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar. No corpo do médium, momentaneamente abandonado, pode dar uma substituição do espírito. É o fenômeno das incorporações. O que ele está falando de substituição? O espírito do médium sai do corpo e o espírito desencarnado assume aquele corpo para usá-lo, para dar a sua mensagem. A alma de um desencarnado, mesmo a alma de um vivo adormecido, pode tomar o lugar do médium e servir-se do seu organismo material, para se comunicar pela palavra e pelo gesto com as pessoas presentes. A novidade aí, talvez, seria a alma de um vivo adormecido. Melhor dizendo, na Revista Espírita, existem várias experiências de evocação de espíritos de pessoas vivas. E as pessoas vivas se manifestaram em reuniões mediúnicas. No momento em que elas se manifestaram, o corpo físico estava dormindo. Essa é a única condição para que isso ocorra. O corpo tem que estar dormindo ou em estado de êxtase, senão não há como emancipar e se manifestar em outro local. Estou falando do espírito de uma pessoa viva. Ok? Bom, continuando Leon Denis. Ao despertar, o espírito do médium perde toda a consciência das impressões recebidas no sentido de liberdade. Do mesmo modo que não guardará o menor conhecimento do papel que o seu corpo tenha desempenhado durante o transe. Ou seja, quando naquele momento de incorporação, embora no mundo espiritual, o espírito vê tudo que acontece, quando ele volta para o corpo, como não foi registrado na mente física dele, ele não lembra de nada.
Se perguntar o que aconteceu, eu não sei. O que você falou? Não sei. Ele não sabe de nada. Porque não foi registrado na mente física, deu para entender? Né? Foi igualzinho a caso do sonho, da pergunta do sonho aqui. Fica a mesma coisa, né? Então, o sentido psíquico de que por um momento havia readquirido a posse, se extingue de novo. A matéria estende o seu manto, a noite se produz, toda a recordação se desvanece. O médium desperta num estado de perturbação que lentamente se dissipa. Então, ele fica meio assim e tal, dissipa, e sem lembrar de absolutamente nada que aconteceu naquele período da incorporação. Caibar Schutel é um divulgador da doutrina espírita de primeira linha, né? Lá de Matão. Então ele diz, no livro Médios e Mediunidade. Na mediunidade falante, verificam-se também casos de incorporação. Mediunidade falante é a psicofonia. Lembra que eu falei que tinha? Então quem está confirmando a nossa fala é Caibar Schutel. Então, eu falo só, na mediunidade falante, ou seja, na psicofonia, verifica-se também casos de incorporação. O espírito do médium se afasta um tanto do seu organismo, vamos dizer assim, do organismo físico, para ficar redundante, para dar lugar a outro espírito o desencarnado, que se utiliza do seu corpo. Nesse caso, há sempre inconsciência do médium. Então, hoje, me leva a crer que todos os médios que são inconscientes é porque existe incorporação ou possessão. Qualquer nome que queira dar. Né? Ok? Dr. Hernando Guimarães Andrade, também um pesquisador. Esse aqui nós vamos sentar só um gráfico dele para mostrar que é outro que também defendia essa ideia de incorporação. Então, no livro O Espírito, Perispírito e Alma, ele vai explicar os fenômenos da incorporação mediúnica com um gráfico, né? O da... Opa. Qual que é o da luz? Qual do meio? É o do meio? Ou de cima? O da luz é o do meio ou de cima? Bom, deixa eu falar. O da direita, o da esquerda lá, que é a representação do encarnado, é aqui do desencarnado. Então sai o espírito, e o espírito da parte dele, do perispírito, vai e acopla na sequência. E aí que é o fenômeno da incorporação, a parte do meio. Isso é representação gráfica que ele fez, só para a gente entender um pouquinho. Ok? Bom, quando eu mudei a ideia que eu tinha a respeito da possessão, então, eu comecei a pesquisar mais profundamente, com mais cuidado, né, para ver se a gente encontrava isso em mais outras obras. E a minha surpresa é que eu comecei a encontrar várias situações nas obras de André Luiz, que eu já tinha passado por cima muitas vezes e não vi nada. Então, nós temos no livro aqui, Nos Domínios da Mediunidade. Vamos lá. Então, vai falar o seguinte. Notamos que Eugênia Alma, isso é a médium, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele, a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante senta-se rente, inclinando-se sob equipamento mediúnico, ou seja, com o corpo físico, ao qual se justapunha, a maneira de alguém debruçar-se numa janela. Justapunha. Eita. Seria unir, colocar junto, né? Então, lá, nestes trabalhos, o médium nunca se mantém a longa distância do corpo. Então, no momento da incorporação, o espírito do médium está sempre ali por perto. Essa que é a ideia que está passando aqui no livro, Nos Domínios da Mediunidade. Um pouquinho mais lá na frente, vai falar agora da médium Dona Celina. Dona Celina, no mesmo livro. A médium desvencilhou-se do corpo físico, como alguém que se entrega a sono profundo, e conduziu a aura brilhante de que coroava. Quando ele diz aura brilhante, a impressão que eu tenho é que ele está dizendo que a Dona Celina é um espírito de evolução. Porque quanto mais evoluídos formos, mais a nossa aura é brilhante.
né? Tem relação direta. A nobre senhora fitou o desesperado visitante, que é o espírito, né? Com manifesta simpatia, abriu-se-lhe os braços, auxiliando a senhorear o veículo físico, então em sombra. Então, veja bem, a médium ajudou o espírito a tomar o corpo dela. Olha a evolução do médium, né? Qual se for atraído por vigoroso imã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física do médium, colando-se a ela instintivamente. Então, no que a dona Celina ajudou, ele, literalmente, como se diz, entrou no corpo dela e pronto. Como se fosse atraído, como se fosse um imã. A mediunidade falante, ou seja, a psicofonia da dona Celina era diversa. Celina explicou bondoso. É sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hospedeiro, do hóspede que o ocupa. A espontaneidade dela é tamanha na cessão dos seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório. O que é o campo sensório? Desligar o campo físico, o corpo físico, né? Perdendo provisoriamente o contato com os centros motores e a vida cerebral. Sua posição medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si na historização da própria personalidade. Então, com o corpo que ela cede total, então, o espírito consegue falar com mais facilidade usando aquele corpo dela. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deve estar ausente ou irresponsável. Tipo assim, toma que esse corpo é seu, faz o que você quiser. Não. Junto do corpo que lhe pertence, ela age na condição de mãe generosa, auxiliando o sofredor que por ela se exprime. Ela fica de olho, fica vigiando. Senão daqui a pouco está dando murro na mesa, entendeu? Tem que controlar, né? É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária, que dispensa amparo assistencial. Algumas vezes os espíritos manifestam, assim, estou me prendendo, para saber que é uma situação mais ou menos parecida com essa. Eles não sabem, eles estão presos, né? Não pode fazer o que quer, porque tem alguém controlando, né? Seja os espíritos, seja o próprio médium, dependendo da evolução dele. Então, o grande problema nosso são duas falas que tem neste livro. Eu acho que essas duas falas é que trazem a grande confusão que nós fazemos. As duas falas estão aí. Primeira, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, a interpretação, todo fenômeno mediúnico é mental. É mente a mente. Deu para entender a linha? Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos que se exprimem. Então, mais ainda, reforçou a ideia de que tudo é mental. Só que existe um detalhe que a gente percebe, a gente tem que entender. Produzido pela mente. Então, a mente é a base. Todos os fenômenos mediúnicos são produzidos pela mente. Todos. De efeitos físicos, de efeitos intelectuais. É a mente que produz. Agora, mente a mente, o que seria mente a mente? É isso aqui. É transmissão de pensamento. Seria telepatia. E não são todos fenômenos mediúnicos que são desse jeito. Tem alguns que sim, mas não todos. Perceberam a diferença? Ela é sutil. E se a gente, numa coisa, vai pensar que tudo é mental, que não está na possessão, porque a comunicação é mental. Não. Ficou claro? Bom, vamos lá. Livro Missionários da Luz, capítulo 16. Qual o título? Incorporação. Ué, mas como que não tem? Está lá. O próprio título do livro. Só que antigamente, quando você falava em incorporação, você designava os médios psicofônicos, de uma forma geral. E parece que houve vamos dizer, um combate a esse termo. Por quê? Porque nos centros de Umbanda, eles falam que os espíritos incorporam. Não sei se vocês já viram isso. Lá todo mundo fala assim, o cara está incorporado. Né?
Então, para não misturar o espiritismo com Umbanda, então parece que o termo incorporação começou a ser proibido, entre aspas, dentro da doutrina espírita. Por isso que se perdeu no tempo. Mas quando eu estou falando de incorporação aqui, eu estou falando de incorporação no sentido de possessão. Ficou claro? Ou seja, o espírito desencarnado, para ser redundante, possuir ou usar temporariamente o corpo do médium. Ok? Então vamos ver um trecho do livro. Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu depois de ligeira pausa. Este marismo recebia a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de algum modo, diante dos amigos e familiares. Ouça, aí já está dirigindo direto para o espírito desencarnado. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Ou seja, você vai usar um corpo que não é o seu. Tome cuidado. Haja direito. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes, diante das exigências dos nossos irmãos desencarnados. Compreende bem? Nós, encarnados, quando existem as manifestações, nós queremos provas que aquele espírito é o nosso parente. Então, essas exigências colocam uma certa dificuldade quem está manifestando. Deu para entender? É isso que ele está falando. Terminada a oração e levada a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores do nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial. Aproximou-se Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento por impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo. A consciência que ela estava guardando enquanto ela estava lá no plano espiritual. Então, é como eu disse, o médium percebe e sabe tudo que está ocorrendo, tá? Ele não tem registro no corpo físico, mas ele sabe, do lado de lá, ele sabe o que está ocorrendo. Então, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que não lhe pertenciam e que devia usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima. Que potências é essa que ele estava usando, senão o corpo físico da médium? E com a vigilância afetuosa da amiga e os prefeitores que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em posição de equilíbrio emotivo. Então, os espíritos estavam ajudando aquele espírito a manifestar, ter equilíbrio para usar adequadamente o corpo da médium. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando com sua vitalidade própria. Então, essa comparação é fantástica, porque mostra que é realmente alguém usando o corpo de outro. Né? Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando na produção dos valores espirituais que eram característicos. Quais as faculdades de Otávia? A do corpo físico, podia trabalhar com ele. Mas, naturalmente, subordinada à média. Então, a média conseguia controlar a manifestação daquele espírito, do Dionísio. Sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade, não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia vigilante. Então, ela mantinha um certo controle sobre aquela entidade, o Dionísio, né? No sentido de ajudar também, claro. A casa física era seu tempo, que urgia defender
a médium, né? Contra qualquer expressão desequilibrante, e nenhum de nós, os desencarnados que estavam naquele ambiente, os desencarnados presentes, tinham o direito de exigir maior afastamento, porquanto lhe competia guardar suas potências fisiológicas. Potência fisiológica que seria? Corpo físico. E preservá-la contra o mal, perto de nós outros, à distância de nossa assistência afetiva. Então ela tinha controle total sobre aquela manifestação. Federação Espírita de Estado de São Paulo publicou uma obra, Curso de Educação Mediúnica, das aulas que foram ministradas lá na instituição e que tinha coordenação da área de ensino. Então ela vai falar justamente daquela passagem da Gênesis, do capítulo 14, itens 45 a 49, e vamos ver o seguinte, o resumo. Em síntese, pode dizer que na obsessão o espírito atua exteriormente por meio do seu perispírito, e na possessão faz domicílio no corpo do encarnado, que cede seu corpo voluntariamente, como no caso da senhorita Julie, lembra a revista espírita? Ou involuntariamente, quando o possessor é um espírito mau, ao qual o possesso não tem força moral para resistir. Isso é o resumo do que estava lá no livro na Gênesis. Né? União Espírita Mineira tem um opúsculo, um livrinho pequeno, chamado Mediunidade, que da série Evangelho e Espiritismo. Então, pergunta. Qual a condição do médium na psicofonia consciente, na semiconsciente e na inconsciente? Na psicofonia consciente, o espírito comunicante transmite telepaticamente, às vezes à distância, as suas ideias ao médium, que as retrata com as suas próprias palavras. Então aqui é mente a mente, no sentido de telepatia. Tá? Na semiconsciente, o espírito comunicante, através do perispírito do médium, entra em contato com este, atuando sob o campo da fala e dos centros motores. Então aqui nós podíamos dizer que seria uma incorporação parcial, só de um órgão, o da fala, por exemplo. Ok? Mas aqui o médium fica entre a consciência e não. E na inconsciente, afasta-se o espírito do médium do seu próprio corpo, que mais livremente é utilizado pelo comunicante. E por isso também é que eu comecei a entender que todos os casos de inconsciência, que o médium é inconsciente, tem a ver com a questão da emancipação da alma e a possessão, ou a incorporação. Quando há inteira confiança entre ambos, é como se o médium entregasse um instrumento valioso nas mãos de um artista emérito que o valoriza. Se o comunicante é rebelde ou perverso, o médium, embora afastado, age na condição de um enfermeiro vigilante a controlar o doente. Então tem como controlar a manifestação, sim. Né? Bom, aqui está a lista das obras que nós consultamos para montar esse trabalho. A lista não é pequena. Eu sempre gosto de colocar, como já falei aqui várias vezes, a fonte das imagens, de onde eu tirei as imagens. Pode ser que até que o link não tenha imagem mais, mas quando eu tirei estava lá. Né? Sempre acontece isso. E, a título de informação, que de certa forma eu entendo que vem respaldar essa pesquisa que eu fiz. Este material, lá na sua versão inicial, lá nas primeiras versões, foi publicado na revista Espiritismo e Ciência em três partes. Na edição 70 de maio de 2009, na edição 71 de junho de 2009 e na edição 72 de julho de 2009. Então, isso para mim é alguém assinando embaixo do meu trabalho de pesquisa. E isso para mim é importante. Não é para falar que eu publiquei lá, que eu estou querendo mostrar isso, entende? É para mostrar que tem respaldo. E isso para mim é importante. Eu acho importante para mim caminhar dentro do que sempre que é a minha proposta, dentro da ótica doutrinária. Bom, este material todo, ao longo do tempo, foi aumentando, acrescentando várias coisas, e eu acabei fazendo um e-book dele. E esse e-book está no meu site, disponível para quem quiser. Tá? É só entrar no meu site lá, www.paulusnetos.net,
E aí tem uma parte lá que chama e-book, uma categoria e-book. Você entra lá e está lá na lista. É só baixar para o seu computador, você pode ler o material, tudo que eu falei tem lá e muito mais coisa, porque não dá para falar tudo. Né? Essa palestra que a gente está fazendo aqui hoje é de 1 hora. Eu tenho este material para 1h30, para vocês verem que, né, que tem mais coisa. E lá tem muito mais do que até 1h30. Tá? Vamos lá. E aqui, então, está o meu site, o endereço do meu site, e o meu e-mail, que eu sempre coloco, porque se alguém aí tiver alguma dúvida, que pode acontecer, é só passar um e-mail para a gente, dentro da capacidade da gente, tem o maior prazer de responder. Né? Ok? E agradeço, então, a paciência de vocês. Espero ter contribuído com alguma coisa para o crescimento do conhecimento de vocês a respeito do tema, que é muito diverso. Você encontra aí opiniões diversas sobre o tema, uns falam que sim, outros falam que não, é uma confusão danada. Então, espero que tenha clareado esse caminho para vocês. Muito obrigado.